Será que um metal pode arder com uma intensidade superior à da própria superfície solar? Parece impossível, mas existe um elemento que faz isso e que, neste exato momento, sustenta o nosso mundo moderno. Imaginem um material mais leve do que o plástico, mas capaz de suportar cargas que destruiriam o aço. Ele está escondido na água do mar e preso em rochas antigas. Para o extrair, precisamos de filtrar oceanos inteiros e vaporizar pedras num inferno de fogo. Hoje, vamos ver como a engenharia transforma a água salgada na armadura do futuro. Bem-vindos ao poder da indústria. O magnésio é, sem dúvida, o metal que desafia todas as nossas intuições. Ele possui uma leveza que parece enganar a gravidade. Pesa apenas 0,063 libras por polegada cúbica, o que o torna 1,5 vezes mais leve do que o alumínio e quase 4 vezes mais leve do que o aço denso que usamos na construção. Se segurarem um bloco deste metal, ele parece oco, quase sem substância, mas não se deixem enganar. Em ligas modernas, ele demonstra uma força titânica, mas o que realmente choca é a sua relação violenta com o calor. Quando este metal desperta, ele não apenas queima, ele explode em luz. A sua chama atinge temperaturas próximas de 3.500 graus Fahrenheit. É um brilho tão feroz e cegante que olhar para ele sem proteção é impossível. Foi essa fúria luminosa que fez dele a estrela dos antigos flashes fotográficos e da pirotecnia. Quando queima, parece que alguém capturou um raio de sol concentrado e o libertou na Terra, deixando para trás apenas uma fumaça branca de óxido. Na natureza, porém, ele nunca aparece nesta forma pura e perigosa. Ele é um prisioneiro, trancado em minerais como a dolomita ou dissolvido na própria água do mar. As estimativas dizem-nos que os oceanos guardam um tesouro de mais de 1 quadrilhão e 300 trilhões de toneladas deste metal. É uma reserva quase infinita, mas extraí-lo da água é um desafio que exige uma engenharia colossal. Visualizem agora uma instalação industrial na costa, onde o oceano deixa de ser uma paisagem para se tornar a matéria-prima bruta. Tudo aqui opera numa escala gigantesca, movido por um sistema de bombas que nunca dorme. Tubulações imensas sugam o mar, movendo milhares de galões de água por hora, num fluxo contínuo e ensurdecedor. Essa água é despejada em bacias que parecem lagos artificiais, onde passa pela primeira filtragem para remover a areia, os detritos e a vida marinha. É aqui que a mágica visual começa. Em tanques enormes, máquinas automáticas injetam uma pasta de hidróxido de cálcio na água salgada. A precisão é absoluta. Aos nossos olhos, é como ver uma transformação alquímica. A água transparente do mar começa a turvar-se, transformando-se num líquido leitoso e espesso. É como se um pó branco estivesse a agarrar o magnésio invisível e a transformá-lo em flocos sólidos. Enquanto essa reação química acontece, misturadores gigantescos, semelhantes a hélices de aviões deitadas, giram lentamente através da piscina. Eles agitam este leite industrial em silêncio, garantindo que o sedimento se forme de maneira uniforme e não se acumule em montes inúteis. Com o tempo, a gravidade faz o seu trabalho. As partículas pesadas descem e assentam no fundo, formando uma camada densa e cinzenta que se parece exatamente com o cimento molhado. A água limpa é devolvida, mas aquele lodo no fundo é o ouro que procuramos. Ele é sugado por sistemas de vácuo poderosos, iniciando a sua jornada para deixar de ser lama e tornar-se metal. Mas esta lama ainda está encharcada. O próximo passo é brutal. O sedimento é lavado e depois atirado para fornos de secagem massivos, onde ventos de ar quente removem a umidade em questão de minutos. Quando a massa se torna um pó seco e quebradiço, a temperatura sobe drasticamente. Entramos na fase dos fornos de ustulação. Aqui, o calor excede os 1.380 graus Fahrenheit. Imaginem uma fita interminável de pó branco a entrar numa boca de fogo e a sair transformada em óxido de magnésio. Mas a verdadeira violência controlada acontece na eletrólise. O óxido é misturado com sais e atirado para celas seladas, onde a temperatura derrete tudo. As paredes de metal da câmara brilham num vermelho vivo, pulsando com o calor.
Lá dentro, o material não é mais pó, é uma sopa densa, brilhante e letal. É então que uma corrente elétrica de alta voltagem atravessa essa sopa. Se pudéssemos olhar lá para dentro sem cegar, veríamos o magnésio a separar-se quimicamente, formando gotículas prateadas que, por serem mais leves, sobem à superfície como bolhas de azeite na água. Essas gotas são recolhidas por conchas mecânicas e, finalmente, o que era a água do mar solidifica-se em lingotes de prata brilhante. Mas e se não tivermos mar? E se a fonte for uma montanha? Aí entra a força bruta da mineração. No caso da rocha chamada dolomita, o processo começa com explosões que fazem tremer o chão na pedreira. Não há nada de delicado aqui. Escavadeiras titânicas carregam pedaços de rocha do tamanho de frigoríficos para trituradores de mandíbula. Estas máquinas mastigam a pedra sólida com um ruído ensurdecedor, quebrando-a em pedaços menores que podem viajar em correias transportadoras. A rocha moída é então alimentada em fornos rotativos gigantescos, tubos de aço que giram lentamente e que são aquecidos a uns impressionantes 1650 graus Fahrenheit. De fora, só vemos o brilho do metal incandescente, mas lá dentro, a rocha está a ser cozinhada até se decompor quimicamente. O mineral divide-se, libertando o magnésio da sua prisão de cálcio. Ao sair deste inferno rotativo, o material é arrefecido por jatos de ar poderosos, preparando-se para o passo mais fascinante de todos. É aqui que a indústria deixa de parecer uma fábrica e começa a parecer um filme de ficção científica. Entramos na fase de redução a vácuo, o chamado processo Pigeon. A dolomita processada é misturada com reagentes e colocada em reatores que parecem tambores enormes. Tudo isto é alimentado num forno de redução, onde a temperatura sobe para níveis aterrorizantes, mais de 2.550 graus Fahrenheit. O calor é tão intenso que o ar à volta brilha com uma luz vermelha difusa. Nestas condições extremas, acontece algo mágico. O metal não derrete, ele evapora. O magnésio transforma-se em vapor, libertando-se da mistura sólida e subindo através do forno. Estas partículas de gás viajam para uma câmara de condensação, um cilindro de aço mantido frio propositadamente. Quando o vapor de magnésio toca nas paredes frias, ele condensa-se instantaneamente, formando cristais brilhantes que parecem uma geada de prata ou um gelo metálico. É uma visão de beleza industrial pura. Em ambientes sem oxigênio, braços robóticos ou raspadores mecânicos recolhem estes cristais preciosos. Este gelo metálico é então derretido novamente em cadinhos que parecem poços de luz líquida para remover qualquer impureza final. O líquido prateado é vertido em moldes, arrefecendo para se tornar, finalmente, um lingote sólido. Cada barra de metal é o resultado de uma jornada épica, de uma pedra explodida na montanha, passando pelo estado de vapor, até se tornar um bloco sólido nas nossas mãos. O mundo produz cerca de 1 milhão de toneladas deste metal por ano, com a China a dominar 85% do mercado. Mas por que tanto esforço? Porque a indústria automóvel, aeroespacial e eletrônica está desesperada por leveza. Usar ligas de magnésio num carro reduz o peso das peças em 20 a 35% comparado com o alumínio. Isso significa carros que gastam menos combustível e voam mais longe. Nos Estados Unidos, a quantidade de magnésio em cada carro quadruplicou nos últimos 20 anos e continua a subir. Ele está na carcaça do seu portátil, na estrutura das câmaras e nos esqueletos dos aviões. É um material que absorve vibrações e dissipa calor melhor do que quase qualquer outro. Apesar de ser inflamável e difícil de produzir, a sua combinação de leveza e força torna-o insubstituível. No início perguntamos se um metal podia brilhar mais que o Sol. Sim, ele pode. Mas a verdadeira força do magnésio não está na sua chama cegante, mas na sua capacidade de tornar a nossa civilização mais leve. Das profundezas escuras dos oceanos até os céus onde voam os jatos, este metal viajou através de bombas gigantes, correntes elétricas mortais e fornos que vaporizam a rocha. Ele é o fantasma que materializamos para construir o futuro. E com a procura a duplicar na próxima década, a era do magnésio está apenas a começar. Inscrevam-se no canal Poder da Indústria para mais jornadas, onde transformamos o impossível em realidade. Imagine uma montanha de lixo tão alta quanto o Monte Fuji.
Todos os anos, a humanidade cria 700 milhões de toneladas deste resíduo, abandonando-o em pilhas gigantescas. Mas e se eu lhe dissesse que este lixo é, na verdade, um tesouro escondido que vale milhares de milhões de dólares? Bem-vindo à revolução onde talos mortos ressuscitam para salvar o planeta do plástico. Como é que transformamos restos apodrecidos no novo ouro verde? A nossa história começa numa corrida contra o relógio, em campos que se estendem até perder de vista. Para alimentar o vício mundial em açúcar, a humanidade cultiva e processa uma quantidade alucinante, mais de 1,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar todos os anos. É uma operação titânica, onde a natureza e a máquina colidem. No passado e ainda hoje em muitas regiões da América do Sul, esta colheita começava com um inferno na terra. Os agricultores ateavam fogo aos campos, criando uma muralha de chamas para queimar as folhas secas e afastar cobras e insetos. Embora eficaz para limpar o terreno, o preço a pagar era terrível. Um smog negro e tóxico cobria os céus por dezenas de quilômetros, sufocando cidades, fechando escolas e paralisando o trânsito. Uma única faísca fora de controle poderia transformar a colheita num mar de fogo incontrolável. Mas o futuro chegou sob a forma de monstros mecânicos de alta tecnologia. Hoje, a colheita moderna rejeita o fogo e abraça a precisão cirúrgica. Colheitadeiras gigantescas, equipadas com cérebros digitais e sensores inteligentes, avançam sobre as plantações. Estas máquinas não apenas cortam, elas sentem o terreno. Os sensores ajustam automaticamente a profundidade das lâminas e a velocidade, garantindo que o corte seja feito rente ao solo, sem ferir as raízes. Esta delicadeza mecânica permite um milagre biológico. A cana regenera-se das mesmas raízes por 3 a 5 temporadas consecutivas, poupando fortunas em replantio. Assim que a lâmina toca o talo, começa a verdadeira emergência. A cana-de-açúcar é um organismo vivo que começa a morrer no momento em que é cortada. Em apenas 24 horas, sob o calor implacável do sol, o teor de açúcar pode despencar até 15% devido à desidratação e à decomposição natural. É uma hemorragia de lucro invisível, por isso não há pausas. Braços hidráulicos automatizados carregam caminhões em movimento, criando um rio de aço e fibra que flui sem parar em direção à fábrica. Cada minuto conta nesta maratona industrial. Quando estas montanhas de cana chegam à usina, enfrentam o primeiro grande desafio: a limpeza. Pode parecer trivial, mas é uma questão de vida ou morte para a maquinaria. A cana chega coberta de poeira e terra, e misturada a ela vem grãos microscópicos de areia. Se esta areia entrasse na linha de produção, agiria como uma lixa diamantada, destruindo os rolos de aço e paralisando uma linha multimilionária. Por isso, a matéria-prima é bombardeada por jatos de água de alta pressão, removendo qualquer impureza. A água usada é capturada, filtrada e reciclada num ciclo fechado, pois mesmo uma gota de água suja poderia trazer bactérias capazes de azedar todo o lote de açúcar. Limpa e brilhante, a cana entra na câmara de tortura, o triturador. Facas rotativas de alta velocidade rasgam a casca dura e expõem as fibras internas, preparando o material para uma extração máxima. O barulho é ensurdecedor, uma sinfonia de destruição controlada. A massa triturada é então engolida por moinhos colossais que aplicam uma pressão esmagadora. É aqui que os mundos se separam. De um lado sai o sumo doce, o ouro branco que vai para a nossa mesa. Do outro lado, a máquina cospe o bagaço. Uma fibra seca, esmagada e aparentemente inútil. A escala deste desperdício é difícil de compreender. Para cada tonelada de cana esmagada, a indústria gera cerca de 300 kg deste bagaço fibroso. O açúcar extraído representa apenas 1/3 desse volume. Estamos a falar de uma montanha anual de resíduos tão gigantesca que, se fosse empilhada num único local, rivalizaria em altura com o Monte Fuji. Durante décadas, este material foi queimado ou deixado a apodrecer, libertando metano e CO2. Mas agora, em vez de ser o fim da linha, este momento marca o início de uma nova vida gloriosa para estas fibras esquecidas.
Nos pátios das fábricas, o bagaço acumula-se em colinas artificiais, que chegam a ter 6 metros de altura e cobrem áreas do tamanho de campos de futebol. Parece apenas uma pilha de lixo orgânico, mas é uma bomba relógio biológica. Se a umidade não for controlada, o interior destas pilhas começa a fermentar e a apodrecer. O bolor devora a fibra e, com ele, dezenas de milhares de dólares em matéria-prima evaporam-se. A secagem, portanto, não é apenas deixar ao sol, é uma gestão crítica de ventilação e tempo que pode durar de algumas horas a vários dias. Quando o bagaço está estabilizado, a verdadeira magia começa nas instalações de reciclagem. O material entra numa nova fase de purificação, ainda mais rigorosa. Passa novamente por lavagens intensas para remover qualquer vestígio de areia ou restos de açúcar que tenham sobrado. O açúcar residual é o inimigo aqui. Se permanecer na fibra, ele vai caramelizar e queimar quando aquecido, arruinando a cor e a qualidade do produto final. Após ser limpo e desidratado, o bagaço é moído até se tornar uma polpa fina, mas a fibra sozinha é quebradiça. Para resolver isso, os engenheiros adicionam uma pequena quantidade de amido natural ou polpa reciclada à mistura. É como adicionar ovos à farinha para fazer um bolo. Estes aditivos dão flexibilidade e impedem que o material rache. A mistura é aquecida até atingir entre 130 e 180 graus Celsius, transformando-se numa pasta quente e maleável. O que antes era um talo rígido no campo, agora é um barro tecnológico, pronto para ser moldado em qualquer forma que a nossa imaginação desejar. Agora, entramos no coração da fábrica, onde o calor e a força bruta operam o milagre da transformação. A pasta de bagaço é injetada em moldes de metal maciço, obras-primas de engenharia, aquecidas a temperaturas infernais, entre 160 e 200 graus Celsius. Estes moldes são desenhados com precisão absoluta para criar desde pratos simples até embalagens complexas. Quando a prensa desce, ocorre algo fascinante. Uma pressão hidráulica titânica esmaga a pasta contra o metal quente. Não há colas químicas aqui. Não há resinas tóxicas. O segredo está na própria natureza. Sob este calor e pressão extremos, as fibras de celulose acordam e entrelaçam-se, fundindo-se umas às outras. É uma soldadura biológica. O material cola-se a si mesmo, usando a sua própria estrutura interna, criando um objeto sólido e resistente sem ajuda artificial. Mas o processo é violento. O objeto recém-nascido está a ferver e agarrado ao molde. Se fosse arrancado à força, deformar-se-ia. A solução é um choque térmico controlado. O molde e o produto são pulverizados com água fria ou mergulhados num banho vibratório. A mudança brusca de temperatura faz com que a estrutura se solidifique instantaneamente, soltando-se do metal suavemente, sem empenar ou criar fissuras. Em segundos, o que era uma pasta disforme torna-se uma peça sólida de engenharia sustentável. O produto que sai do molde já tem a forma, mas ainda não está pronto para as mãos humanas. As bordas são ásperas e irregulares, com sobras de material que extravasaram durante a prensagem. Uma borda dessas poderia cortar um dedo ou rasgar a embalagem no transporte. É aqui que a força bruta dá lugar à precisão cirúrgica. Lâminas de corte de alta velocidade, afiadas como navalhas, descem sobre o produto. Elas são calibradas especificamente para cada design, removendo o excesso num único golpe limpo e perfeito. Em fábricas de ponta, este trabalho é feito por exércitos de robôs, equipados com câmaras e sensores ópticos. Estes braços mecânicos examinam cada milímetro da borda do produto. Eles detectam falhas invisíveis ao olho humano e ajustam o ângulo e a força do corte em tempo real. A consistência que estes robôs atingem é sobre-humana. Eles garantem que o milésimo prato produzido no dia seja idêntico ao primeiro. Sem esta etapa, todo o esforço anterior seria em vão, pois a segurança e a sensação tátil são o que definem um produto de qualidade. As rebarbas são eliminadas e as superfícies são polidas até ficarem suaves ao toque, prontas para o contato com os nossos alimentos. Mas um prato feito de fibra vegetal tem um inimigo natural: a água. Se você colocasse sopa quente num prato de papel comum, ele desfar-se-ia numa papa em minutos. Como é que o bagaço vence esta batalha?
A resposta está num escudo invisível. Na etapa final, cada item recebe um revestimento ultrafino feito de ceras vegetais ou polímeros naturais. Este bioescudo é impermeável. Ele permite que o prato suporte óleo a ferver, líquidos quentes e molhos gordurosos sem absorver uma única gota, sem amolecer e sem perder a sua forma. É uma resistência que rivaliza com o plástico, mas vinda inteiramente da terra. E aqui chegamos à verdade sobre o ouro verde. A grande promessa destes produtos é que eles podem desaparecer. Em teoria, um recipiente de bagaço biodegrada-se completamente em apenas 60 a 90 dias. Compare isso com o plástico, que permanece no nosso planeta como um fantasma tóxico por 500 ou até 1000 anos. É uma diferença brutal, mas atenção! Esta magia de 60 dias acontece em condições ideais de compostagem industrial, onde o calor e os micróbios trabalham a todo vapor. Se atirarmos este prato para um aterro sanitário comum, sem ar e sem luz, ele também levará anos a desaparecer. A tecnologia dá-nos a ferramenta, mas o uso correto depende de nós. Começamos esta jornada com uma imagem assustadora, uma montanha de lixo orgânico da altura do Monte Fuji. 700 milhões de toneladas de resíduos esquecidos. Hoje, essa montanha está a ser desmantelada, não pelo fogo, mas pela inovação. Países como o Brasil lideram esta carga, reciclando 210 milhões de toneladas por ano, transformando o que era um problema ambiental numa indústria de 420 mil milhões de dólares. Onde antes víamos apenas talos secos e fumo negro, agora vemos pratos, copos e embalagens que nascem da terra e voltam para ela sem deixar rasto. Esta é a prova definitiva de que não existe lixo na natureza, apenas recursos que ainda não aprendemos a usar. A Revolução Verde não é um sonho distante, ela está a ser prensada, moldada e polida neste exato momento, uma fibra de cada vez. Imaginem um engarrafamento de 70 quilômetros, uma serpente de metal e fumaça, onde 50 milhões de toneladas de carga ficam presas todos os anos, tentando atravessar uma única passagem nos Alpes. Mas a 1,7 km abaixo desse caos, uma batalha de 8 bilhões de euros está acontecendo. Engenheiros não estão apenas cavando um buraco, eles estão tentando transformar a montanha em uma planície, desafiando a própria gravidade. Para entender por que estamos gastando bilhões para perfurar o coração da Europa, você precisa sentir o peso da história e da física esmagando a economia atual. Durante séculos, o Passo de Brenner foi a única garganta por onde o norte da Europa conseguia respirar e trocar mercadorias com o sul. Em 1867, construímos uma ferrovia sobre ele, e na época foi um triunfo. Mas o que era um milagre no século XIX, hoje se tornou uma armadilha mortal para a eficiência. O problema é a gravidade. A antiga linha férrea serpenteia montanha acima com uma inclinação de 2,6%. Pode parecer um número pequeno se você estiver subindo a pé, mas para um trem de carga moderno, carregado com milhares de toneladas de aço, madeira ou eletrônicos, essa inclinação é um muro vertical. A física é implacável. Quanto mais íngreme a subida, menos peso a locomotiva consegue puxar. O resultado é humilhante. Trens poderosos são forçados a rastejar a meros 70 km por hora, queimando freios e energia, muitas vezes precisando de 2 ou 3 locomotivas apenas para vencer a subida. E nas estradas, a situação é um pesadelo visual. A autoestrada construída nos anos 70, a famosa A13 na Áustria e a 22 na Itália, está saturada. De 3 milhões de toneladas de carga transportadas por caminhões em 1970, saltamos para números que desafiam a lógica. Hoje, 2,5 milhões de caminhões rugem por essas curvas todos os anos. É uma torrente incessante de borracha e diesel que transforma os pitorescos Alpes em um corredor de poluição sonora e atmosférica. As restrições impostas para salvar o meio ambiente apenas criam filas de caminhões que se estendem por 43 milhas, paralisando o comércio. A Europa está sofrendo um ataque cardíaco logístico e a única cirurgia possível é radical: parar de tentar passar por cima da montanha e começar a passar através dela. É aqui que entramos no ventre da besta.
O projeto do túnel de base do Brenner, ou BBT, é uma das obras de engenharia mais audaciosas já concebidas pela humanidade. Esqueça a ideia de um simples túnel escuro. O que está sendo construído aqui é uma catedral subterrânea, um sistema complexo de galerias que faria as pirâmides parecerem brinquedos de criança. A escala é aterrorizante. Estamos falando de 2 tubos principais, cada um com 8 metros de diâmetro, correndo paralelos por 55 quilômetros. Mas a extensão não é o número mais chocante. O verdadeiro desafio é a profundidade. No ponto mais crítico, o túnel mergulha a 1.730 metros abaixo dos picos de rocha sólida. Para colocar isso em perspectiva, imagine empilhar 2 edifícios Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, de cabeça para baixo dentro da terra, e ainda assim você mal tocaria o teto do túnel. A essa profundidade, as regras do jogo mudam. A pressão da rocha acima é esmagadora, tentando fechar o buraco a cada segundo. E há o calor. O núcleo da montanha é quente, com temperaturas que podem transformar o canteiro de obras em um forno se não houver ventilação massiva. O projeto é tão vasto que os engenheiros não podiam simplesmente começar a cavar e esperar pelo melhor. Em 2007, eles iniciaram a perfuração de um túnel exploratório, que corre entre os 2 tubos principais. Esse túnel menor é os olhos da operação, sondando a geologia traiçoeira anos à frente das escavações principais. No futuro, ele servirá para drenagem e manutenção, garantindo que a artéria principal nunca pare. E para garantir a segurança em um ambiente tão hostil, a cada 37 quilômetros existem estações de emergência subterrâneas colossais, verdadeiros bunkers de sobrevivência escavados na rocha, capazes de proteger centenas de pessoas se o impensável acontecer. Estamos reescrevendo o mapa geológico da Terra, criando um novo nível 0, onde antes existia apenas abismo. Para devorar uma montanha desse tamanho, a força humana não é suficiente. Precisamos de monstros mecânicos. Entram em cena as tuneladoras, ou TBMs, fornecidas pela gigante alemã Herrenknecht. Estas não são simples máquinas, são fábricas móveis de 200 metros de comprimento, pesando 1.800 toneladas cada uma. Imagine 30 tanques de guerra fundidos em uma única linha de aço e tecnologia, e você começa a entender o poder dessas bestas. O projeto utiliza várias delas simultaneamente, cada uma batizada com um nome, como a famosa Virginia ou a Gripper. A operação dessas máquinas é um espetáculo de violência controlada. Na frente, uma cabeça de corte giratória de 8 metros de diâmetro, cravejada com discos de aço ultra duro, pressiona contra a face da rocha com milhares de toneladas de força. Quando a máquina liga, ela tritura granito e guinai-se como se fossem açúcar. O barulho é ensurdecedor, o chão treme e a poeira é instantânea. Mas o que acontece dentro da máquina é pura elegância. Enquanto a cabeça destrói a montanha na frente, o corpo da máquina constrói o túnel atrás. Braços robóticos pegam segmentos de concreto pré-fabricados, cada um pesando toneladas, e os encaixam perfeitamente nas paredes recém-escavadas, criando um anel hermético. É um ciclo contínuo de destruição e criação. A máquina Virginia, por exemplo, entrou para a história ao avançar 860 metros em um único mês. Isso é quase 1 quilômetro de rocha sólida, que levou milhões de anos para se formar, sendo apagada em 30 dias. Essas máquinas são a prova de que, com a tecnologia certa, não existe obstáculo intransponível. Elas transformam o caos geológico em um tubo de concreto perfeito, guiado por lasers com precisão milimétrica, garantindo que, após dezenas de quilômetros na escuridão, os túneis se encontrem com um erro menor que o tamanho de uma moeda. Mas seria arrogância pensar que podemos dominar os Alpes apenas com robôs. A montanha tem defesas que quebram até o aço mais duro. O túnel atravessa uma das zonas geológicas mais complexas da Europa, incluindo a temida falha periadriática. Aqui, as placas tectônicas colidiram eras atrás, deixando a rocha fraturada, instável e imprevisível.
Lançar uma TBM de 200 metros nessas zonas seria suicídio para o equipamento. A máquina poderia ficar presa, esmagada pela montanha que se move. É aqui que a tecnologia futurista cede lugar à brutalidade da velha guarda, o método de perfuração e detonação. Cerca de 50% de todo o túnel está sendo escavado assim. Esqueça a precisão silenciosa. Aqui reina o trovão. Enormes perfuratrizes fazem buracos profundos na face da rocha, que são então recheados com explosivos industriais. Quando a detonação acontece, a onda de choque percorre a espinha da montanha, estilhaçando a rocha rebelde em uma chuva de pedras. O momento após a explosão é o mais perigoso. O teto do túnel está exposto, cru e instável. A equipe corre contra o tempo. Máquinas projetam concreto líquido, o shotcrete, diretamente nas paredes para criar uma casca endurecida instantânea, enquanto parafusos de ancoragem de vários metros de comprimento são cravados na rocha para costurar as fraturas. É uma guerra de trincheiras nas profundezas, onde a química dos explosivos e a coragem dos mineiros abrem caminho metro a metro. Enfrentamos 5 tipos diferentes de rocha, e cada metro avançado é uma vitória conquistada com suor, barulho e perigo constante. É a engenharia em sua forma mais visceral. Toda essa destruição gera um subproduto colossal. Ao escavar esses túneis, estamos removendo 21 milhões de metros cúbicos de rocha. Para você visualizar, isso é entulho suficiente para encher arranha-céus inteiros. Se tentássemos tirar tudo isso usando caminhões convencionais, precisaríamos de uma frota de 190 caminhões pesados saindo do túnel a cada hora, dia e noite. Imagine um caminhão saindo a cada 20 segundos. Isso criaria, ironicamente, o maior engarrafamento de caminhões de lixo do mundo, paralisando a obra e as estradas que estamos tentando salvar. A solução foi transformar o subsolo em uma autoestrada de detritos. A Herrenknecht projetou um sistema de esteiras transportadoras gigantescas que correm ao longo de todo o túnel. É como um rio de borracha e aço que flui sem parar. Essas esteiras têm a capacidade insana de mover 5.000 toneladas de rocha por hora. O material flui para fora da montanha silenciosamente, sem emitir fumaça, sem criar trânsito. E o mais impressionante, esse lixo é ouro. Parte da rocha extraída é processada ali mesmo, triturada e misturada para fazer o próprio concreto que reveste o túnel. O que era obstáculo vira estrutura. O restante é usado para paisagismo e aterros controlados. É um ciclo logístico perfeito, onde a montanha que estamos destruindo nos dá a matéria-prima para construir nossa passagem. Sem esse sistema de esteiras, o projeto de 8 bilhões de euros teria sufocado em seu próprio pó nos primeiros meses. Todo esse esforço, o calor, as explosões e os bilhões investidos convergem para um único objetivo geométrico: criar uma linha plana. Quando o último metro de trilho for assentado, previsto para o início da década de 2030, teremos realizado um milagre. O novo túnel de base do Brenner elimina a inclinação assassina dos Alpes. O novo gradiente será quase horizontal, variando entre 0,4% e 0,7%. A diferença é brutal. Para uma locomotiva, é como sair de uma escalada íngreme e começar a patinar no gelo. Trens de carga não precisarão mais rastejar. Eles poderão viajar a 120 km por hora, puxando o dobro do peso com facilidade. O que antes levava horas de luta mecânica, agora será um disparo rápido e silencioso. Mas a revolução humana é ainda maior. Para os passageiros, o tempo vai colapsar. A viagem de Innsbruck a Bolzano, que hoje leva 2 horas tortuosas contornando precipícios, será feita em apenas 50 minutos. Trens de alta velocidade voarão pela escuridão do túnel a 250 km por hora. O passo de Brenner deixará de ser uma barreira e se tornará um teletransporte. E isso é apenas uma peça do quebra-cabeça. O BBT é a chave do corredor escandinavo-mediterrâneo, uma mega rota de 3.000 milhas que conecta Helsinki, no gelo do norte, até Valletta, no calor de Malta. Estamos costurando o continente europeu, unindo o norte e o sul com uma linha ininterrupta de eficiência.
Começamos olhando para um engarrafamento de 43 milhas, com motoristas exaustos olhando para os Alpes como uma muralha indiferente. Em breve, essa imagem será apenas uma memória. Em 2032, essas montanhas se tornarão transparentes. O que a natureza levou eras para erguer como um muro, a engenharia humana transformou em uma porta aberta. O túnel de base do Brenner é a prova de que não existem barreiras absolutas quando a necessidade encontra a tecnologia. Onde hoje existe fumaça e atraso, amanhã existirá o fluxo limpo e veloz. Estamos remodelando a crosta do nosso planeta para servir ao nosso futuro, transformando a pedra bruta na artéria vital de uma civilização. Isso é o verdadeiro poder da indústria. Imaginem uma indústria colossal, avaliada em mais de 4 bilhões de dólares, que depende de uma tecnologia com 800 anos de idade. Num mundo obcecado pela velocidade, a produção deste pó verde é um verdadeiro paradoxo de engenharia. Para obter apenas 30 gramas de produto final, uma quantidade menor do que a que cabe num único pacote de chá, uma maciça mó de pedra deve girar continuamente durante uma hora inteira. Um erro de temperatura, um raio de luz indesejado, e todo o lote é destruído. Bem-vindos ao mundo oculto do matcha, uma jornada que começa ao desligar o sol e termina com uma paciência capaz de transformar folhas frágeis no ouro verde moderno. Como é que este processo lento sobreviveu à era industrial? Quando a maioria de nós segura um copo de papel com um latte verde brilhante, a nossa mente viaja imediatamente para o Japão. Visualizamos templos zen, cerimônias silenciosas e mestres de kimono. Mas a realidade industrial é muito mais complexa e surpreendente. Poucos sabem que este pó, hoje reverenciado como um tesouro nacional japonês, tem na verdade as suas raízes profundas na China vizinha. A história foi reescrita não por monges, mas pelo mercado. O verdadeiro ponto de viragem, o Big Bang do matcha, não aconteceu num mosteiro antigo, mas sim em 2007, quando a gigante Starbucks decidiu colocar o matcha latte no menu global. Naquele momento, algo sagrado foi transformado numa mercadoria de massa. O matcha saiu do silêncio dos templos para o barulho das ruas de Nova York e Londres. Hoje, estamos a falar de uma indústria que movimenta mais de 4 bilhões de dólares por ano. Mas aqui está o segredo que os rótulos não contam. Apesar de ser a alma do matcha, o Japão produz apenas cerca de 25% do volume global. O Japão focou-se na arte, no segmento ultra premium, onde 1 quilo pode custar milhares de dólares. O resto pertence aos gigantes industriais da China, que utilizam uma escala massiva e velocidades de produção que fariam um mestre de chá tradicional desmaiar. Enquanto os Estados Unidos importam mais de 1.000 toneladas por ano, a batalha pela qualidade é travada nos campos. E para entender por que o verdadeiro matcha custa tanto, precisamos de ir até lá, ao momento em que a agricultura declara guerra ao próprio sol. Tudo começa em abril, nas colinas enevoadas de Kyoto e Haiti. Se visitassem estes campos nesta época, veriam algo estranho. A paisagem verde desaparece, engolida pela escuridão. Milhares de hectares são cobertos por estruturas negras, como se a terra estivesse a ser escondida do céu. Isto é o sombreamento, um ritual obrigatório. Redes especiais são estendidas sobre as plantas para bloquear até 90% da luz solar. Não é apenas proteção, é manipulação biológica pura. Ao retirar a luz, forçamos a planta a entrar em pânico. Num modo de sobrevivência desesperado, a planta começa a bombear níveis extremos de clorofila para as folhas, tentando capturar qualquer raio de luz possível. É este estresse controlado que muda tudo. A planta deixa de produzir compostos amargos e começa a converter açúcares num aminoácido precioso chamado L-teanina. É a L-teanina que dá ao matcha aquele sabor umami, profundo, saboroso e doce. Se deixássemos o sol tocar nestas folhas, elas tornariam-se num chá verde comum, amargo e adstringente. Os agricultores tornam-se engenheiros de luz. Eles ajustam as redes manualmente, dia após dia, reagindo a cada nuvem e a cada mudança de temperatura. É um jogo de alto risco. Se removerem a sombra um dia antes, o sabor perde-se. Se deixarem um dia a mais, a planta pode enfraquecer demasiado.
É este equilíbrio precário, mantido por semanas, que justifica o preço elevado do produto final. Mas quando as redes são finalmente retiradas, começa uma nova corrida contra o relógio. Assim que a sombra é levantada, o campo revela folhas de um verde quase neon, saturadas de nutrientes. Agora, a indústria divide-se em dois caminhos: a precisão das mãos humanas contra a força bruta das máquinas. Para o matcha de grau cerimonial, aquele usado pelos imperadores e monges, a colheita é uma operação cirúrgica. Trabalhadores experientes entram nos campos para apanhar apenas o topo da planta, as 2 ou 3 folhas mais jovens. Estas folhas são especiais. São macias, flexíveis e pobres em fibras duras. Aqui, os olhos não são suficientes. Os colhedores usam o tato. A ponta dos dedos sente a textura da folha, decidindo em milissegundos se ela é digna ou não. É um trabalho lento, exaustivo e incrivelmente caro. Mas o mundo moderno tem sede de matcha, e as mãos humanas não conseguem encher milhões de latas de refrigerante e bolos. É aqui que entram as máquinas. Para o matcha culinário, a indústria mobiliza a sua artilharia pesada. Em terrenos íngremes onde tratores não chegam, vemos ceifeiras portáteis operadas por 2 homens. Uma lâmina horizontal corta o topo dos arbustos numa única passagem, enquanto um aspirador nas costas suga as folhas para um saco. A produtividade salta de 4 a 6 vezes, em comparação com a colheita manual. Mas nos grandes campos planos, a escala torna-se monstruosa. Colifeiras autopropulsadas, veículos que parecem saídos de um filme de ficção científica, avançam sobre as linhas de chá. Uma única destas máquinas faz numa hora o que uma equipa humana levaria um dia inteiro para conseguir. Elas são eficientes, padronizadas e rápidas. Mas a máquina é cega. Ela não sente a folha, ela apenas corta. Independentemente de como foi colhida, a folha agora é uma bomba relógio. No momento em que é separada do caule, começa a morrer. A oxidação ataca e temos apenas algumas horas para salvar a cor. As folhas cortadas correm para a fábrica. A janela de segurança é minúscula, de 1 a 3 horas no máximo. Se esperarmos mais, a folha começa a fermentar, aquecendo por dentro e ficando castanha. Na fábrica, o primeiro passo não é lavar ou cortar, é parar o tempo. As folhas entram na câmara de vaporização. Este é o momento mais crítico da transformação térmica. Não estamos a cozinhar a folha, estamos a dar-lhe um choque térmico calculado. Durante apenas 20 a 40 segundos, a folha é envolvida por um vapor suave, mais intenso. Este vapor não serve para limpar, serve para matar as enzimas. É um interruptor químico. O calor desativa a enzima que causa a oxidação. Imaginem morder uma maçã e deixá-la na mesa, ela fica castanha. O vapor impede que isso aconteça com o chá. Sem estes 20 segundos de vapor, não existiria matcha verde, existiria apenas chá preto. Além disso, o vapor elimina aquele cheiro forte de relva cortada, deixando apenas o aroma doce e vegetal. A folha sai da câmara ainda úmida, mas agora a sua cor vibrante está bloqueada, imortalizada. Mas agora temos outro problema: a água. A folha está encharcada e pesada. Precisamos de a transformar completamente. Aqui, o processo do matcha separa-se de todos os outros chás do mundo. Normalmente, o chá é enrolado e torcido para libertar sabor, mas para o matcha queremos o oposto. As folhas entram num túnel de vento quente, uma besta de secagem de múltiplos andares. A temperatura sobe para os 80 ou 100 graus Celsius. As folhas voam lá dentro, suspensas no ar, secando enquanto permanecem planas. Não há rolos para as esmagar. Elas devem permanecer abertas. O processo dura até 40 minutos, retirando a umidade lentamente para não queimar a clorofila preciosa. O que sai do forno é seco e quebradiço, mas ainda não é matcha. É uma mistura suja de folhas, caules, veias e pedaços de madeira. Para fazer o pó mais suave do mundo, precisamos de realizar uma cirurgia de separação. O material entra na refinaria. Aqui, uma sinfonia de máquinas usa vibração, peneiras e correntes de ar para separar o pesado do leve. O objetivo é implacável: eliminar tudo o que não seja a carne pura da folha. Os caules duros, fora.
As veias fibrosas? Fora. Se deixarmos passar um pedaço de caule, o pó final terá um sabor arenoso e amargo. Apenas os flocos mais leves e puros sobrevivem a este processo. O resultado chama-se tencha. É a alma do matcha, purificada e pronta. Estes flocos são cortados em pedaços uniformes, criando um confete verde. Agora estamos prontos para a fase final, a fase onde a engenharia moderna se curva perante a física da pedra. Chegamos ao coração da fábrica. O barulho dos motores e ventiladores desaparece. Entramos numa sala climatizada, silenciosa, onde fileiras de objetos cilíndricos giram hipnoticamente. Estas são as mós de granito. Num mundo onde a eficiência é medida em toneladas por hora, esta sala é um desafio à lógica. A tecnologia aqui é basicamente a mesma há 800 anos. 2 pedras pesadas, esculpidas à mão com ranhuras precisas. A pedra de cima gira sobre a de baixo. Por que usar pedra na era do titânio e do laser? A resposta é o calor. Se usássemos moinhos de metal industriais de alta velocidade, o atrito geraria tanto calor que queimaria o chá. O verde brilhante tornaria-se amarelo e o sabor doce transformaria-se em cinza amarga. A pedra é fria e a pedra é lenta, incrivelmente lenta. As mós giram a apenas 30 a 60 rotações por minuto. É mais lento que o ponteiro dos segundos do vosso relógio. Esta lentidão é o segredo. Ela tritura as folhas em partículas microscópicas, medidas em microns, sem aquecer o produto. O resultado desta paciência é chocante para qualquer gerente de fábrica moderno. Uma mó inteira, a trabalhar sem parar, produz apenas 30 a 40 gramas de pó numa hora. 30 gramas. É o suficiente para fazer apenas algumas chávenas de chá. Imaginem a escala necessária para alimentar o mundo. Para produzir as toneladas que a Starbucks e os supermercados exigem, são necessárias salas com centenas, milhares destas mós a girar dia e noite. É uma força industrial feita de milhares de pequenas lentidões. O pó que sai das bordas da pedra é tão fino que se comporta como fumo. Dissolve-se na água instantaneamente, criando aquela espuma rica que conhecemos. O produto final é agora mais valioso do que o ouro, mas também mais frágil do que vidro. O matcha em pó tem 3 inimigos mortais que estão à espera para o matar: a luz, a umidade e o oxigênio. Se deixarmos este pó exposto ao ar, ele oxida e morre em questão de horas. A linha de embalagem é a última fronteira de defesa. Para o Matcha Premium, usam-se latas de metal herméticas, seladas a vácuo ou com azoto, criando um cofre impenetrável. É a única forma de garantir que o consumidor, do outro lado do mundo, sinta o mesmo sabor que o mestre de chá no Japão. Para o mercado de massas, máquinas ultra rápidas enchem milhões de pequenos pacotes stick para lattes instantâneos. A engenharia aqui foca-se na velocidade e na vedação perfeita. O objetivo é congelar o frescor no tempo, até o momento em que vocês abrem o pacote. Esta é a jornada incrível do matcha. Começamos nas colinas escuras, onde enganamos a natureza para criar sabor. Passamos por máquinas que colhem hectares num dia e terminamos numa sala onde pedras antigas giram mais devagar que o tempo. Numa era onde tudo é instantâneo, o matcha é uma lição de resistência. Cada grama deste pó representa uma hora de trabalho de uma pedra de granito. É a prova de que, mesmo na indústria moderna, há coisas que não podem ser apressadas. Da próxima vez que beberem aquele gole verde e sentirem a energia, lembrem-se, vocês não estão apenas a beber chá. Estão a beber o resultado de uma batalha épica entre a biologia, a engenharia e o tempo. E o vencedor, felizmente, está na vossa chávena. Você sabia que 8 em cada 10 ostras servidas nos restaurantes de luxo, de Paris a Nova York, vêm de um único país? Mas por trás dessa iguaria existe um segredo tóxico: montanhas brancas de lixo que se recusam a morrer. Na China, essas cordilheiras de cascas apodrecem, liberando gases que envenenam o ar. O paradoxo: esse lixo mortal é a única cura para um solo que está morrendo, ácido como suco de limão. Como transformamos uma catástrofe ambiental em ouro branco capaz de salvar a agricultura global?
Para compreender a verdadeira escala deste problema, precisamos olhar para os números que sustentam o nosso apetite global. A China possui uma linha costeira de 11.200 quilômetros, uma fronteira marítima que foi transformada na maior fábrica de proteína do oceano. Em apenas um ano, esta nação produz a impressionante marca de 11,9 milhões de toneladas de ostras. É uma quantidade de comida difícil de imaginar, superando a produção combinada de gigantes como Estados Unidos, Japão e França. No entanto, a biologia da ostra é implacável e gera um desperdício colossal. Apenas 10% do animal é carne comestível. Os outros 90% são uma armadura de carbonato de cálcio, dura como pedra, que leva séculos para se decompor naturalmente. Isso cria um problema logístico de proporções bíblicas. A cada ano, 6,6 milhões de libras de conchas são descartadas. Elas não desaparecem, elas se acumulam. Ao longo das praias das províncias de Fujian e Guangdong, surgiram novas formações geológicas, montanhas artificiais de conchas brancas, com metros de altura. Sob o calor úmido do verão, essas pilhas tornam-se reatores químicos de decomposição. A carne residual apodrece nas fendas, proliferando bactérias e liberando nuvens invisíveis de amônia e sulfeto de hidrogênio. O ar torna-se tóxico, irritando os pulmões dos moradores e matando os peixes nos lagos próximos. É uma crise de poluição que parece não ter fim. Mas, ironicamente, a apenas alguns quilômetros dali, terra adentro, enfrentamos o oposto do excesso, a exaustão total. O solo fértil de Fujian está morrendo. Se você caminhasse por um pomar de frutas em 2021, veria uma cena de desolação. A terra está rachada, seca e sem vida. O pH do solo despencou para níveis entre 3,8 e 4,2. Para se ter uma ideia, isso é quase tão ácido quanto o suco de um limão puro. A terra tornou-se tão hostil que as raízes das árvores queimam e não conseguem se segurar. Quando chove, a água não penetra. Ela escorre por uma superfície que se tornou dura e impermeável, parecida com cimento molhado. As autoridades locais admitiram uma verdade aterrorizante. Se nada fosse feito, vastas áreas de cultivo seriam completamente abandonadas em menos de 15 anos. De um lado, montanhas de cálcio envenenando o ar. Do outro, terras ácidas implorando por cálcio. A solução parecia óbvia, mas exigiria uma engenharia colossal para conectar esses dois desastres. A resposta não veio de uma nova invenção futurista, mas da industrialização de uma ideia antiga. Os engenheiros perceberam que aquelas montanhas de lixo fedorento eram, na verdade, minas de calcário biológico puro, mas para transformar resíduos tóxicos em remédio para a terra, foi preciso construir uma máquina gigante. Em Huian, uma fábrica massiva foi erguida com uma missão única: devorar 264 milhões de libras de conchas de ostras todos os anos. O processo é uma demonstração de força bruta e precisão térmica. Caminhões despejam as conchas brutas em trituradores industriais, que quebram a estrutura calcária inicial. Mas o verdadeiro segredo é o fogo. As conchas moídas são lançadas em fornos rotativos gigantescos para um processo chamado calcinação. Lá dentro, a temperatura sobe para 473 graus Fahrenheit ou 245 graus Celsius. Durante 30 minutos, as conchas são assadas nesse inferno controlado. O calor intenso tem dois propósitos vitais. Primeiro, é a esterilização absoluta. Qualquer bactéria nociva ou resto de carne podre é instantaneamente incinerado. Segundo, o calor altera a estrutura física da concha, tornando-a quebradiça e fácil de moer. O que sai do outro lado da linha de produção é um pó branco finíssimo, conhecido como biocal oceânica. Este não é um simples pó de pedra. É um condicionador de solo rico em minerais essenciais que a terra exausta de Fujian perdeu há décadas. Ele age como um antiácido natural para o solo. Imagine o solo ácido como um estômago com azia. Esse pó neutraliza a acidez instantaneamente, desbloqueia nutrientes que estavam presos e cria um ambiente onde a vida pode florescer novamente. Onde antes havia lixo tóxico, agora existem 220 milhões de libras de um produto agrícola limpo, ensacado e pronto para salvar as colheitas.
A teoria era perfeita, mas a agricultura é um campo de batalha imprevisível. O verdadeiro teste começou quando os caminhões carregados com o pó de ostra chegaram às fazendas devastadas. Os resultados foram imediatos e visíveis, desafiando até os cientistas mais céticos. O primeiro grande sucesso foi com a cebolinha, uma cultura vital para a região. Em campos onde as plantas antes ficavam amarelas e atrofiadas, a aplicação do pó causou uma ressurreição biológica. A produtividade disparou quase 60%. Pense nisso, 60% a mais de comida na mesma terra, sem usar fertilizantes químicos extras. Nos pomares de Toranja, a mudança foi química e profunda. Sensores enterrados no solo mostraram que o pH subiu 1,1 pontos, saindo da zona de perigo ácido. A matéria orgânica, que é o combustível da vida no solo, aumentou em quase 28%. As árvores pararam de perder frutas prematuramente e as folhas voltaram a ter um verde vibrante. Mas a vitória não foi apenas para a terra, foi para o bolso dos agricultores. Um experimento com alface revelou algo surpreendente. As plantas cultivadas com o pó de conchas não apenas cresceram mais, elas ficaram mais saborosas. A alface tornou-se mais crocante, mais doce e muito mais rica em vitamina C do que aquelas cultivadas com químicos tradicionais. O mercado percebeu a diferença e o preço de atacado dessas alfaces subiu entre 12% e 18%. Para 300 mil famílias rurais, isso não foi apenas uma melhoria técnica, foi uma revolução econômica. O ciclo parecia ter sido fechado com perfeição. O lixo do mar salvava a terra e a terra recompensava o homem. No entanto, a natureza não é uma máquina que obedece cegamente aos nossos desejos. Em meio a esse triunfo, surgiu um mistério frustrante: o amendoim. A China é a maior produtora mundial de amendoim, colhendo 37,5 bilhões de libras por ano. É uma cultura estratégica, mas quando os cientistas aplicaram o pó milagroso nos campos de amendoim degradados, o inesperado aconteceu. O solo melhorou quimicamente, o pH subiu, a terra ficou mais fofa, mas a colheita diminuiu. Como isso era possível? A resposta estava escondida no mundo microscópico. O amendoim é uma leguminosa e depende de uma parceria simbiótica com bactérias específicas que vivem em suas raízes e capturam nitrogênio do ar. A mudança rápida no pH do solo, causada pelo pó de ostra, foi um choque para essas bactérias. Elas não conseguiram se adaptar à velocidade da intervenção humana. Foi uma lição de humildade brutal para a engenharia. Você não pode apressar a biologia. O ecossistema precisa de tempo para se recalibrar. O pó de ostra era poderoso, sim, mas não era uma varinha mágica instantânea para todas as espécies. Enquanto os cientistas aprendiam a ter paciência na Terra, outra equipe voltava seus olhos para onde tudo começou: o oceano. A crise não estava apenas nas montanhas de cascas em terra, mas também debaixo d'água. Ao longo dos últimos 150 anos, 85% dos recifes naturais de ostras da região haviam desaparecido completamente. O fundo do mar, que antes era uma floresta viva, tornou-se um deserto de lama. A solução para restaurar esse mundo perdido não exigiu alta tecnologia, mas sim sabedoria antiga. Engenheiros e biólogos viajaram no tempo e adotaram um método de 300 anos atrás. Nada de concreto, nada de estruturas metálicas complexas. Eles usaram simples estacas de bambu e madeira, cravadas manualmente nos lodaçais da costa. O objetivo era criar uma base sólida para que as larvas de ostras que flutuam na água tivessem onde se agarrar. Sem máquinas pesadas, apenas madeira e a força das marés. O resultado foi uma explosão de vida que deixou os especialistas atônitos. Em poucos meses, as estacas estavam cobertas de novas ostras. A biomassa na área aumentou 10 vezes. Mas o verdadeiro poder desses recifes não é apenas servir de casa para os moluscos, é a limpeza. Uma única ostra adulta é uma máquina biológica de filtragem capaz de processar 8 galões de água por hora. Multiplique isso por milhões em um recife e você tem uma estação de tratamento de água mais eficiente que qualquer fábrica humana. A água turva ficou cristalina. A luz do sol voltou a tocar o fundo do mar. E com a água limpa, criaturas antigas retornaram.
Os caranguejos ferradura, fósseis vivos de 400 milhões de anos, voltaram a colocar seus ovos nessas águas seguras. O ciclo estava completo. O que tiramos do mar foi devolvido, restaurando o equilíbrio. A jornada da humilde casca de ostra não parou na fazenda ou no Recife. Ela invadiu o mundo da alta tecnologia, provando ser um dos materiais mais versáteis do século XXI. Nos laboratórios mais avançados do Japão e da Coreia, as conchas estão sendo moídas em escalas microscópicas para criar tintas inteligentes. Testes mostraram que tintas misturadas com 20 a 30% de pó de ostra possuem um poder antibacteriano natural devastador, matando 99% das bactérias Staphylococcus aureus em apenas 24 horas. Imagine hospitais pintados com um material que se esteriliza sozinho. No tratamento de águas industriais, o pó de ostra provou ser um filtro voraz. Ele consegue absorver 95% do chumbo e 87% do arsênico presentes em águas contaminadas. E faz isso custando 60% menos que o carvão ativado tradicional. A inovação chegou até o plástico, o grande vilão moderno. Novos bioplásticos reforçados com o cálcio das ostras são 12% mais fortes e se degradam muito mais rápido na natureza. Até mesmo nas estradas, as ostras estão salvando vidas. Em Hiroshima, o asfalto misturado com conchas trituradas oferece uma aderência superior aos pneus em dias de chuva, prevenindo acidentes. E no seu banheiro, o cálcio ultrapuro extraído dessas conchas agora é usado em pastas de dente e cosméticos de luxo, de estradas a rostos, de paredes hospitalares a copos descartáveis. O que antes era uma montanha de lixo fétido, agora é a estrutura invisível e limpa da nossa modernidade. Começamos nossa história com uma imagem de repugnância, montanhas de lixo tóxico que envenenavam o ar. Viajamos pelo fogo dos fornos industriais, vimos terras mortas renascerem em verde vibrante e testemunhamos o retorno de criaturas pré-históricas aos mares limpos. A humilde casca de ostra, um resto esquecido do seu jantar, provou ser muito mais do que lixo. Ela é cimento, é remédio, é filtro e é escudo. A grande lição que a indústria nos ensina aqui é inegável. Na engenharia perfeita da natureza, não existe lixo. Existem apenas recursos que nós, com nossa visão limitada, ainda não aprendemos a usar. As montanhas brancas da China não eram um problema. Eram uma reserva de ouro químico esperando pela chave certa. Enquanto olhamos para o futuro, a pergunta muda. Não é mais o que faremos com o lixo, mas sim, qual outro tesouro está escondido nas pilhas de desperdício que criamos todos os dias? A resposta para a próxima crise global pode estar bem debaixo dos nossos pés. Eu sou a voz do poder da indústria, e se essa transformação te impressionou, o que vem a seguir vai redefinir o seu conceito de impossível. Neste exato momento, o mapa dos oceanos está coberto por 50 mil navios. Eles estão em toda parte: Europa, Ásia, Américas. Mas se você ativar o filtro para mostrar apenas os Ultra Large Ships, monstros de aço que carregam 24 mil contêineres, o equivalente a uma cidade inteira empacotada, algo assustador acontece. Os Estados Unidos, a maior superpotência do mundo, desaparecem do mapa. Porque os navios mais avançados da humanidade evitam a costa americana como se fosse uma zona proibida? A resposta está escondida no fundo de rios lamacentos e custa bilhões de dólares. Para entender como a América perdeu o trono dos mares, precisamos voltar a 1956. Foi um caminhoneiro americano, Malcolm McLean, quem olhou para o caos dos portos antigos e teve uma ideia radical. E se colocássemos tudo em uma caixa de aço padronizada? O primeiro navio, o Ideal X, carregava apenas 58 caixas. Parecia pouco, mas foi a faísca que incendiou o mundo. Desde então, a humanidade entrou em uma corrida de gigantismo que nunca mais parou. Os navios cresceram de 500 para 2.000, depois 10.000 contêineres. Hoje, essas catedrais flutuantes são tão grandes que desafiam a própria engenharia. A ironia é cruel. Essa revolução nasceu nos Estados Unidos, mas em apenas 2 décadas, o centro de gravidade do mundo mudou brutalmente para a Ásia.
Enquanto China, Coreia do Sul e Singapura construíam portos que parecem cidades futuristas, com águas profundas e tecnologia de ponta, a infraestrutura americana parou no tempo. Os portos dos Estados Unidos continuaram operando como se ainda estivessem na década de 60. Guindastes baixos, docas rasas e sistemas manuais. Lembre-se do Canal do Panamá. Durante décadas, ele ditou as regras do jogo. 70% de tudo que passa por lá vai ou vem da América. Para caber nas eclusas antigas, os navios tinham que ser Panamax. 294 metros de comprimento, 32 de largura. Mas em 2016, o canal se abriu. O novo padrão Neo-Panamax permitiu monstros de 366 metros. O mundo celebrou. A Ásia celebrou. A Europa celebrou. Mas os portos americanos olharam para esses novos gigantes e perceberam que suas portas eram pequenas demais. Aqui está a realidade física que nenhum político pode ignorar. Na Europa, portos como Roterdã ou Hamburgo olham diretamente para o mar profundo. Na Ásia, Xangai e Singapura construíram ilhas artificiais em águas abertas. Mas nos Estados Unidos, a maioria dos grandes portos, Savannah, Nova York, Charleston, foi construída na boca de rios. Há 100 anos, isso era genial para conectar navios a trens. Hoje, é uma sentença de morte logística. Fozes de rios são onde a lama e o lodo se acumulam sem parar. A profundidade média nesses portos é de 12 a 14 metros. Parece fundo até você perceber que um navio moderno, carregado com 20 mil contêineres de eletrônicos móveis e roupas, precisa de 16 a 17 metros de calado apenas para flutuar. Se ele tentar entrar em Savannah, ele encalha antes mesmo de ver o cais. Para lutar contra a natureza, a América gasta uma fortuna. O projeto para aprofundar o porto de Savannah em apenas 2,5 metros custou 973 milhões de dólares. Quase $1 bilhão para remover areia e lama, e levou 8 anos para ser concluído. O resultado? Água turva, morte em massa de vida marinha e um porto que ainda não é fundo o suficiente para os maiores navios do mundo, como o Classe Ever Ace. É um investimento de luxo para receber apenas alguns navios extras por ano, uma batalha contra a geografia que os Estados Unidos estão perdendo lentamente. Mas vamos imaginar que, por um milagre, o navio consiga entrar sem raspar o fundo. O que ele encontra em terra é ainda mais desanimador. Os guindastes americanos são relíquias. Eles esticam seus braços metálicos por 55 ou 60 metros. Isso era suficiente nos anos 90, mas os novos navios são tão largos, 75 metros de largura, que os guindastes americanos não conseguem alcançar as fileiras de contêineres do outro lado do convés. É como tentar pegar uma caixa na prateleira mais alta com um braço curto demais. Compare isso com o que acontece do outro lado do oceano. Em Roterdã ou no porto de Tuas, em Singapura, a cena parece saída de um filme de ficção científica. Não há gritos de operários, não há buzinas de caminhões. Às vezes, não há nem luzes, porque robôs não precisam ver. Veículos guiados automaticamente, os AGVs, deslizam pelo pátio como formigas em uma placa de circuito, com precisão milimétrica. Guindastes robóticos operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas para café, sem turnos de sono, sem greves. Eles movem 180 contêineres por hora. A diferença de eficiência é humilhante. Descarregar um container em Xangai custa cerca de $150. Em Los Angeles, prepare a carteira. Custa entre $500 e $600. Adicione taxas de inspeção, taxas de cais, taxas de espera. E o custo extra por container chega a $900 apenas por ter escolhido um porto americano. Para as empresas de navegação, a matemática é simples e cruel. A diferença de combustível entre um navio médio e um gigante é de apenas 1%, mas o risco de ficar preso em um porto ineficiente nos Estados Unidos pode custar bilhões. Ninguém quer arriscar um desastre como o do Ever Given em águas americanas. Nós vimos o preço dessa ineficiência em 2021. O mundo assistiu, chocado, enquanto a cadeia de suprimentos global colapsava.
Não foi na Ásia, foi na Califórnia. Mais de 100 navios porta-contêineres ficaram parados no mar, ancorados ao largo de Los Angeles e Long Beach. Eles formaram uma corrente de aço visível do espaço. Tudo o que você queria comprar naquele ano, televisores, chips, materiais de construção, estava flutuando ali, preso no purgatório logístico. Para os moradores da costa, foi um filme de terror. Eles brincavam que o pôr do sol tinha sido cancelado, substituído por paredes de contêineres. Mas o ar que respiravam não era piada. Cada um daqueles navios mantinha seus gigantescos motores a diesel, ligados dia e noite para manter as luzes e os refrigeradores funcionando. O resultado? 100 toneladas de fumaça tóxica lançadas no ar de Los Angeles todos os dias. Era como se 500 mil carros estivessem ligados em marcha lenta na praia, envenenando os pulmões da cidade. E o perigo não estava apenas no ar. O Oceano Pacífico é vasto e violento. Quando você deixa navios de 400 metros parados em águas abertas, você convida o desastre. O fenômeno do rolamento paramétrico pode fazer um navio balançar tão violentamente que ele ejeta sua carga. Em 2020, o navio One Apus perdeu 1.816 contêineres em uma única tempestade. Imagine um arranha-céu inteiro de mercadorias desabando no oceano escuro. Milhões de dólares em produtos simplesmente desaparecendo nas ondas, porque a fila para entrar na América era longa demais. Por que os Estados Unidos não consertam isso? Por que não apenas cavar mais fundo e construir guindastes maiores? A resposta é o labirinto invisível da burocracia. Na China, se o governo decide construir um porto, ele é construído em 2 anos. Nos Estados Unidos, um projeto de expansão enfrenta o Corpo de Engenheiros do Exército, dezenas de estudos de impacto ambiental e anos de audiências públicas. O projeto de dragagem em Charleston levou 13 anos apenas para conseguir as assinaturas de aprovação. 13 anos. Nesse tempo, a tecnologia naval já mudou 2 vezes. Existe também o efeito NIMBY, Not in my backyard, ou Não no meu quintal. Em Oakland, um projeto vital foi cancelado porque os moradores locais temiam que guindastes mais altos estragassem a vista da baía e atrapalhassem os pássaros. Enquanto a comunidade discute a vista, a economia sangra. E mesmo que vençam a papelada, eles enfrentam o concreto. As pontes americanas, ícones do século XX, tornaram-se gaiolas no século XXI. A ponte Bayonne, em Nova Jersey, era baixa demais. Qualquer navio grande tinha que dar meia volta. A solução? Gastar 1,7 bilhões de dólares para levantar a pista da ponte. Uma reforma bilionária apenas para deixar os navios passarem por baixo. E a fragilidade dessa infraestrutura ficou dolorosamente clara em março de 2024, em Baltimore. Um único navio de carga, nem mesmo um dos maiores, perdeu a potência e colidiu com a ponte Francis Scott Key. A estrutura inteira desmoronou em segundos, cortando uma artéria vital do comércio na costa leste. Isso mostrou ao mundo que a infraestrutura americana não é apenas velha, ela é vulnerável. Enquanto a América remenda suas pontes e discute permissões de dragagem, o resto do mundo já vive no futuro. O contraste é brutal. O Reino Unido acabou de inaugurar o London Gateway, um porto de 2 bilhões de dólares capaz de receber 7 meganavios ao mesmo tempo. Mas a verdadeira revolução está na Ásia. O porto de Tuas, em Singapura, é um monstro de eficiência. Com 20 metros de profundidade natural, ele foi projetado para lidar com 65 milhões de contêineres por ano até 2040. Isso é 3 vezes mais do que toda a costa oeste dos Estados Unidos combinada. Lá, o porto é um ativo de segurança nacional. E a China, o aluno que superou o mestre, está prestes a lançar a cartada final. Em 2025, o Green Sea Lion entrará em operação. Este não é apenas um navio, é o ápice da engenharia naval. Ele carregará 27.500 contêineres, 27.500 caixas de aço em uma única viagem. Ele usa GNL, polui 30% menos e é o transporte mais eficiente já criado pela humanidade. Mas aqui está o fato que deve manter os planejadores americanos acordados à noite. O Green Sea Lion nunca tocará um porto americano. Ele foi desenhado exclusivamente para a rota Ásia-Europa.
Ele navegará de Xangai para Roterdã, de Singapura para Hamburgo. Ele precisa de canais de 18 metros de profundidade. Ele precisa de guindastes que alcancem a 24ª fileira. A América foi excluída do design. O futuro do comércio global está sendo construído com especificações que os portos dos Estados Unidos fisicamente não podem atender. É um paradoxo doloroso. Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do planeta, comprando quase 40% de tudo o que o mundo vende. Mas os produtos destinados às prateleiras americanas precisam fazer um desvio humilhante. Eles param na Ásia ou no Caribe, são descarregados dos navios gigantes e reembarcados em navios menores, que cabem nos portos rasos e antiquados da América. Cada transbordo adiciona dias de atraso. Cada milha extra queima combustível desnecessário. Cada taxa portuária inflada é, no final das contas, paga por você, o consumidor, no preço do produto na loja. A nação que inventou o container, a nação que ensinou ao mundo como mover montanhas de carga com eficiência, agora assiste da praia. A América está na fila de espera, dependendo de uma frota secundária, enquanto as rodovias do mar mais modernas do mundo conectam a Ásia e a Europa em alta velocidade. A pergunta que fica no ar, pairando sobre os guindastes enferrujados de Los Angeles, não é se a América tem dinheiro para construir portos melhores. Dinheiro existe. A pergunta é se os gigantes do comércio global terão paciência para esperar a América acordar. Ou se, no grande tabuleiro de xadrez da logística mundial, a antiga rainha dos mares já foi discretamente colocada em xeque-mate.